propósito. Qual é o propósito da vida? Propósito de vida, propósito da vida. Lembrei do Osho agora. Ele fala que a vida é uma aventura para ser vivida, experimentada, não algo para ser explicado, algo assim que ele fala, né? Mas tudo depende. Se alguém tem o talento mais de ar, é mais intelectual, analítico, mental, aquele que diz, penso, logo existo, é o que tem o talento do ar, pessoa aérea, abstrata, está no mundo dos pensamentos. O propósito de vida para essa pessoa não é o mesmo da pessoa que tem o talento de água, que é emocional, relacional. São as gotas que querem se unir, querem fluir juntas. O propósito de vida não é o mesmo de uma pessoa que tem talento mais terra, da firmeza, da base, da solidez. E não é o mesmo de uma pessoa que tem o talento fuego, quer se elevar. O único elemento que se eleva, a terra, por força da gravidade, vai para baixo. A água também. O ar se expande, mas mais para os lados. O ar só sobe se você esquenta o ar. A água só evapora se você esquenta a água. A lava só vai para cima, a terra, né? Se você esquenta. O fogo eleva tudo. Se o talento é de fogo, é uma pessoa que está sempre em busca de superação, elevação, liberar o brilho, iluminar e aquecer. São 4 propósitos muito diferentes. E elas vão brigar entre si, essas pessoas, de que o propósito da vida é o seu. Mas não se preocupem, porque existem pessoas que são terra com água, são barro. Elas buscam foco nos resultados concretos e nas relações de amizade e de família. Juntinho, empresa familiar, foco em sobreviver. Existem pessoas que são ar e fogo. Então elas pensam e empreendem. São idealistas, aventureiras, pioneiras, muito criativas, transformadoras. Mas tem pessoas que são terra com ar. Um vendaval de areia. Então elas planejam com muita cautela e vão dando passinho a passinho, com rotina e estrutura bem planejada. Porque a mente vai para o concreto, e o concreto tem que ter o apoio da mente, elas são terra e ar. Mas tem pessoas que o que predomina é água e fogo. São uma sauna a vapor, um temascal, um kainap. Então, água e fogo, elas fluem, mas também se elevam juntas. Em tribo, em comunidade, em família, elas buscam uma superação. Elas estão sempre para apoiar, são grandes coaches, água com fogo. Estão aí para motivar, ou terapeutas. Tem pessoas que são mais... qual que faltou? Terra e fogo? Acho que é ar e água. E ar e água. Terra e fogo, saúde, são muito focadas na ação. Concreta e ao mesmo tempo pioneira. São os grandes empreendedores das startups, né? Muito práticos, planeja pouco, é de fazer e aprender fazendo, mas com foco muito concreto, mas muito ambicioso. Terra e fogo. E outros são água e ar. E fogo e ar eu falei? Meu Deus. Falei, né? Ar e fogo. São os empreendedores. Falta então água e ar. E água e ar são pessoas sutis, porque estão no mundo das emoções e relacionamentos e no mundo dos pensamentos. Pouco práticas.
e tampouco são de se atirar ou de pensar muito no futuro. Elas estão no dia a dia. Sua mente é focada nas relações. Podem ser bons psicólogos, por exemplo. Aqui eu estou fazendo uma geral. Mas o que foi que você mais se identificou? Quem se identificou é mais terra pura. Talento de terra pura. E quando eu falo de talento, eu estou falando daquilo que você ama fazer. Que você tem paixão em fazer. Em executar essa capacidade, em usar essa capacidade. É algo que te energiza, sente forte. Não precisam te pedir. Você quer fazer. Faz parte da tua natureza. E você facilmente se desempenha. Melhor do que se você tem talento terra e os outros não têm talento, os outros podem desenvolver a competência terra, aprendem a fazer. Mas vão fazer quando precisa fazer. Quando precisa, quando alguém pede, quando é pago para isso. Quem tem talento, não. Paga para poder fazer, inclusive, se preciso. Porque é sua natureza. Quem é que se identificou mais com terra pura? Água pura. Ar puro. O quê? Eu perdi a voz. Água pura? Ar puro? Eu acho que pode ser os dois águas. Depois eu vou falar das duplas. Água pura? Ar puro. Fogo puro. Você imagina, né? Um casamento de ar com fogo. Então, ar puro tem um propósito, né? Quer entender, quer sabedoria, quer saber, quer entender tudo claramente. Hã? Chega a ser chato. Para quem é fogo, muito chato, porque fogo é da ação. Fogo quer experimentar, fogo quer desafio. E ar quer explicação antes de se lançar o desafio. Tem que estar muito seguro para dar o passo. O fogo precisa estar muito inseguro para dar o passo. Ele adora o risco. Então, se não se compreendem os talentos diferentes, um fica puxando para o outro. Você tem que ser que nem eu. Você tem que ser mais... né? Tem um lado legal, que é a busca do equilíbrio. Porque no fundo todos nós temos os 4 elementos. Todos. E todos podemos ser integrais. E tem em equilíbrio os 4. Que vai dar um equilíbrio na vida. Porque quem é muito terra... Bom, já vamos voltar aqui. Eu já volto aqui, quero saber dos outros dois, né? Mas enfim, se compreende... Bem-vindo! Aqui, ó. Tava te esperando. Não, aqui tem, Flávio. Só que você vai sentar aqui na frente de todo mundo. Olha, esse tem fogo. Quase quebrou o copo. É um cara com fogo. Vamos pôr ele aqui, ó. Vai ficar aqui meu braço direito. Como é que é seu nome? Cleiton. Bem-vindo, Cleiton. Agora podemos começar a palestra. Então... se compreende isso, um pode complementar e equilibrar o outro. Mas tem que entender que o ponto de vista, a percepção, o valor, os valores são diferentes. O propósito é diferente. Mas podem ter um propósito mais integral, que integra, enriquece. Quem se identificou com terra e água? Terra e ar. Terra e ar. Pessoas bem nas coisas práticas e analíticas. Racionais práticas. Levanta a mão de novo. Aí. Terra e fogo. Práticas empreendedoras. Terra... Não, agora água e ar. Água e ar. Relacionamento e análise. Trabalho em equipe. Brainstorming em equipe. Pensar em equipe. Planejar em equipe. Água e fogo.
falou do coach ali. Ó, tem bastante água e fogo. Água e fogo. Então, ebulição dos relacionamentos. Água e fogo. E ar e fogo. Ninguém? Faltou algo? E a Nicole? A Nicole, eu acho que eu sou terra e fogo. Terra e fogo. Então, Não dá pra mudar mais porque eu não sei. Eu não consigo isso com dois. é possível ter 3 como talento. Lembra? Talento. Tem paixão por fazer aquilo e flui naturalmente naquilo lá. É possível ter 3. É possível ter os 4. Mas é raro. Quase sempre a gente tem um mais forte, o outro um pouco em seguida, braço direito, outro meio neutro e o outro meio neutro ou negativo, tipo não gosto e tenho dificuldade. E aí, então agora pensa no reverso, vamos fazer engenharia reversa agora. Qual dos 4 elementos você não gosta e tem dificuldade? Você paga para o outro fazer aquilo. As situações que ficam sabotando, que aqueles karmas, como diz, né, o Flávio, estão ali, por exemplo, com a terra. Então vira e mexe, aonde pega, é que você não tem um lado muito prático, dizem, te criticam, você não tem os pés no chão, você vive voando, acaba tendo problema econômico, problema corporal, porque você é sutil, essa coisa do concreto. Quem aqui se identifica? Meu Deus do céu! Quem são os terra forte aqui? Os terra mesmo. Que tem terra forte. Mesmo que tenha combinação com o outro. Olha a missão de vocês, com esse pessoal que levantou a mão. Sai correndo. Olha só as dicas que eu estou dando para a formação de equipes. E para a compreensão da dinâmica familiar, da constelação familiar. Constelação de talentos. E... quem aqui, seu ponto fraco é a água, essa coisa de sentir, abracinho, toquezinho, demonstrar carinho, ficar muito juntinho, trabalhar em equipe. Eu preciso de espaço, por favor. Essa coisa de empatia, se colocar, eu até me esforço, mas meu Deus, quando eu vou ver, eu nem percebi como a pessoa está sentindo. Quem aqui a água é que pega? Mas no caso a água, ela não gosta, aqui não, tem aversão à água. Não é que tem aversão, né? Mas não a tem dificuldade... Não tem o talento, né? Ela é um pouco mais individualista, ela não gosta de trabalhar em equipe. Prefere não. Pode desenvolver a competência e aprender a fazer isso. Mas sua natureza é mais individualista. Quem tem dificuldade com a água. Levanta a mão quem tem dificuldade com a água. E com o ar? Essa coisa de ficar analisando, pensando, investigando, lendo. Não. Twitter tudo bem. WhatsApp. Pra ficar lendo livros. 100 páginas já. Essa coisa de ficar processando muito, ficar explicando. Uma coisa muito racional. Quem é que é? Esse é o seu ponto fraco. Eu já tive mais, acho que eu tive problema com todos. Tô preocupada. E o fogo, essa coisa de risco, de ousadia, Não, isso aí tô tranquila. de audácia, de empreendedorismo, pioneirismo, né? Essa coisa de elevação. Como é que pode essas pessoas que abandonam tudo e vão para outra cidade? Por um sonho, uma mulher, um homem, um ideal, essa pessoa que abandonou a profissão, salta no vazio. Não, peraí, tem que ter um planejamento, tem que estar preparado, tem que ter um pé de meia. Não, tem gente que salta no vazio. Quem que sua dificuldade é o fogo? Ou com as coisas muito elevadas, né? Meu Deus, mas essa coisa muito mística, por exemplo, muito espiritual, rapaz, tá viajando. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, em gestão de talentos, muitas vezes as maiores críticas que a gente recebe dos nossos
pontos mais fracos são os nossos pontos fortes. Então, por exemplo, a pessoa que tem forte a terra, muitas vezes recebe, principalmente de pessoas que não são fortes na terra. Você é muito teimoso, teimosa, e cabeça dura, e coração duro, entende? Mas trabalha que nenhum guma, né? Dureza, rigidez, teimosia, materialista, só pensa em dinheiro, só pensa em resultado. Ou no corpo, né? Sempre ali, o corpo, como se fosse tudo. Focadas ali. Muitas vezes quem está criticando tem um corpo que parece uma ameba. São os opostos, né? Muitas vezes o ponto forte é o ponto fraco. Então a pessoa recebe a crítica: ah, você é muito mole, né? Ó, eita, coração mole! Qualquer um te engana, se aproveita da tua bondade, da tua ingenuidade. Eita, coração mole! Qualquer coisa chora. Ó, muito sensível demais. Que dengoso! Feito de açúcar. Quem já recebeu assim críticas do seu ponto fraco de terra, que eu falei, de terra, teimoso, obstinado, ou, ó, mão de vaca, né? É duro de abrir a mão. E quem aqui já recebeu essas críticas de água, de ser muito dengoso, muito mole, duas mãos, né? Por isso que você tem um óculos redondão, grandão, assim. Ou de ar, e fala: mas meu Deus, você pensa muito. Você analisa demais. Você é muito detalhista, que chato. Você parece um robô, uma máquina. Algo assim. Quem já recebeu esse tipo de... né? E de fogo, mas você queima as pessoas. Não tem paciência, é muito impaciente. Nem para planejar, para pensar. Você é muito impulsivo. Fogo de palha. Olha, tá na metáfora da linguagem, né? Então a gente tem que ver, tem pontos fracos nossos que são porque faltam talento. Ativá-lo. O trabalho em equipe ou relacionamento com outros fortes nisso nos ajuda. Se a gente aproveita em vez de ficar criticando o outro. E também tem pontos fracos que são os nossos pontos fortes que, bom, ninguém vai agradar todo mundo sempre. Mas se com frequência distintas pessoas nos fazem aquela crítica daquele ponto forte que pode estar em excesso, não está equilibrado. E aí estão sinalizando isso. Faz sentido? Isso que eu contei para vocês são os 4 talentos elementares, TE. Os talentos relacionados aos 4 elementos. E essa é uma das tipologias que eu criei, ou recompilei, da sabedoria universal, que está por aí, dentro de um método. Esse método se chama Passion and Talents, paixão e talentos. Posso contar um pouquinho da minha história pessoal? Para vocês entenderem como é que chegou nesse método. Nasci em São Paulo, 50 anos atrás. Aos 6, 7 anos de idade estudei com o Flávio lá no Mackenzie, em São Paulo. Aos 13 anos fui morar em Atibaia. E aos 17 anos entrei na faculdade de medicina em Bragança Paulista, fiz 6 anos de medicina. Na verdade, aos 8, 9 anos eu queria ser astrônomo. Porque eu adorava ver as estrelas, comprei um livro de astronomia, eu ficava estudando as estrelas. Meus pais trabalhavam como comerciantes de móveis. O que eles queriam é que eu herdasse a lojinha de móveis. Mas eu queria ser astrônomo. E aí meu pai falou: não, astrônomo, acho que não tem nem faculdade, alguma coisa assim.
enfim. Depois, aos 12 anos, eu fui trabalhar na loja, meio período. Aos 14 anos, decidi que eu não queria ser comerciante de imóveis. A única coisa que eu gostava de fazer na loja era conversar com os clientes, e saber da vida dos clientes, ser um pouco coach, ou psicólogo ali, e analisar o comportamento. Você imagina que aos 14 anos, adolescente, eu ia para a praia de Guarujá, meus coleguinhas iam paquerar, e eu ficava sentado observando as pessoas passando e analisando o comportamento das pessoas. Era meio assim. Então, na faculdade de medicina, eu devia ter feito psicologia, não sei por que fui fazer medicina, faltou um coach para mim de talentos. Mas fui fazer medicina e a matéria que eu mais gostei e tive notas mais altas, me desenvolvi, foi psicologia e psiquiatria. Por isso que depois fiz uma pós-graduação em psicologia junguiana e fiz pós em homeopatia, unicista, que era a homeopatia do psicológico, do transpessoal. Só que depois de uns anos de prática, eu entrei num conflito existencial. Porque apesar de estar ajudando as pessoas, trabalhando no hospital, consultório em São Paulo, em Atibaia, entre essas duas cidades, eu não estava feliz. Eu estava com um vazio dentro, eu sentia que essa não, era uma mentira, não era a minha vida, não era meu propósito, não era o que eu vinha fazer no mundo. É uma vozinha chata que eu queria colar a voz e seguir falando. Essa não é a tua missão, não é isso que você veio fazer no mundo. E eu, emocionalmente um vazio, eu falei, mas que coisa mais estranha. E eu tentava ignorar isso daí, porque, 6 anos de estudo, mais 3 de homeopatia, 2 de psicologia junguiana, 9, 10 anos para depois falar, né? Mais os de prática. Eu estava aí no início da carreira e até que fiquei muito doente. Fiquei bem doente, depois tive um acidente de carro, deu perda total no carro, não me passou um arranhão, mas o choque e a perspectiva de morrer ali foi suficiente para falar, pera aí, stop. E aí que eu comecei a buscar meu autoconhecimento, me conhecer, quem realmente eu sou, o que eu estou fazendo nesse mundo, qual é o propósito da vida e da minha vida. E assim, palestras, cursos, livros, até que me convidaram, uma psicóloga amiga lá em São Paulo, me convidou a ir para o Chile na Montanha do Condor Blanco, conheci meu mentor, Surjava Solar, comecei a participar do Condor Blanco, e na hora que eu vi os instrutores lá que falavam, viajamos pelo mundo, dando cursos, palestras, seminários, eu falei, é isso que eu gostaria de fazer. Isso eu gostaria de fazer, viajar pelo mundo, ensinando o ser humano a desenvolver seu potencial. Porque meu dia a dia era ficar escutando sofrimento e buscando algum remédio, alguma forma de aliviar o sofrimento. Mas eu vi que eu queria mais era desenvolver o potencial das pessoas. Aí começou. E naquela época eu conheci um xamã mexicano, larguei tudo, fui viajar 1 ano com esse xamã, aprendi tudo que ele sabia. A minha missão não era aquela, então serviu mais para eu me curar das doenças que eu tinha, melhorar minha energia vital, minha conexão com a natureza. E me formei como instrutor de liderança, instrutor depois de coaching, e passei a viajar mais ou menos uns 12 países, morei em vários países, morei em várias cidades, realizei esse sonho, viajei para o Oriente, para a Ásia, para a Europa, para a Índia, pelas Américas, viajei muito, conheci lugares maravilhosos, pessoas extraordinárias, venci o medo de falar em público, eu tinha pânico de falar em público, apesar de sempre sentir dentro que meu propósito, minha missão, tinha muito que ver com comunicar, ensinar, e era o que eu adorava fazer quando criança, minha brincadeira preferida era de professor. Só que eu tinha essa trava, né? O medo do julgamento, dos olhares. Então foi bastante treino até ir superando isso e poder entregar uma mensagem, né? Mas que eu precisava ter vivido em mim mesmo. Todo esse meu trajeto de ter ido fazer medicina e não é isso, e ter me perdido, isso me proporcionou entender o drama de quem está buscando seu lugar, seu caminho. E aí, há cerca de uns 12 anos atrás,
Isso que eu estava contando é de 25 anos atrás, tá? Eu me formei 27 anos atrás como médico. E há uns 12 anos atrás que eu encontrei o tema dos talentos. Lendo alguns livros, eu falei, nossa senhora, imagina se eu pudesse ser um especialista nisso. Onde é que eu me especializo nisso? Talento. Como é que imagina, ajudar as pessoas a saber seus dons, seus talentos, suas virtudes, e entender através dessas fortalezas, desses tesouros internos, dessas joias, quem são e qual é a sua missão. E foi assim, tá? Depois, quem quer saber mais detalhes, eu escrevi um livro, A Era dos Talentos, lá eu conto mais detalhes, para não ficar me alongando muito, mas um pouco você entende como é que eu cheguei, investiguei um monte de métodos e fui desenvolvendo o Passion and Talents. Então, há anos já tem um software chamado MTOL, M-T-O-L, Mapeamento de Talentos Online, em que tem vários testes que você faz e descobre, sai um relatório do teu perfil. Então, os 4 elementos que eu falei aqui é um dos testes, é um dos questionários de um dos testes do MTOL Pro que tem lá no meu software. Você faz esse daqui, em 10 minutos você faz, responde 40 perguntas e ele dá quais são teus elementos e qual é mais forte, qual está negativo, tudo isso daqui. E sai um relatório para você como trabalhar com esse talento. Mas fora isso tem outros, por exemplo, as inteligências múltiplas, já ouviu falar? A inteligência lógico-racional matemática é uma das inteligências, ou talentos. A inteligência linguística da comunicação é outro tipo de talento. Mas tem a musical, a espacial, que os esportistas têm, os arquitetos têm, a naturalista, a espiritual, existencial, a inteligência emocional, que está juntando a intrapessoal e interpessoal, tem várias. E depois descobri mais outras. Então criei os TRPPs, Talentos de Realização Pessoal e Profissional, 16. E eu descobri, eu fui investigar as profissões e ocupações e especialidades. Tem umas 3.000 que eu listei e descobri isso daqui, que dá para agrupá-las em torno a 16 arquétipos. Me acompanhe. TRPP construtor, fabricante, ou que conserta, a pessoa que fabrica, conserta, constrói. Bem foco terra, lembra? Negociante, comprar, vender, negociar, emprestar, economia, toda essa parte financeira. Organizador, classificar, ordenar, organizar, pode ser o tempo, as prioridades, as funções, os objetos, o dinheiro, as estatísticas. Aí tem subtalentos, né? Talentos dentro disso. Cinético, corporal, flexibilidade, resistência, velocidade, pontaria, equilíbrio, coordenação, etc. TRPP naturalista, a relação com vegetais, com os 4 elementos, ou animais, ou reinos da natureza, né? Bosques, montanha, água, o céu. TRPP terapeuta, toda a parte da saúde está aí. TRPP artista, todas as artes. TRPP relacional, da inteligência emocional, relacionamento. TRPP comunicador, todas as comunicações, verbal, escrita, gestual, simbólica, etc. TRPP científico-tecnológico. Para que serve isso? Como funciona? O pensamento experimental, científico. TRPP filosófico estratégico. E por que é assim? Qual é o significado disso? O que significa esse comportamento, esse padrão? Filosófico estratégico. Aí está história, sociologia, psicologia, arqueologia, filosofia, estratégia, muitas outras coisas. TRPP ético. Regras, leis, códigos, acordos, contratos. São talentos bem diferentes. TRPP entusiasta, motivador, alegre, senso de humor, entusiasta. TRPP criativo, inovador, criativo, resolvedor. TRPP líder de si mesmo, líder de pessoas, 1 a 1, líder de equipes, líder de empresas.
TRPP espiritual, busca transcendência. Nesses 16, eu ordenei ao redor 2.500, 3.000 profissões e especialidades, em grupos temáticos, talentos temáticos. Isso tudo está lá no software. Então você vai fazendo e ele vai dar qual é o teu TRPP número 1, número 2, número 3, para poder acelerar, porque antes de criar o software eu fazia uma consultoria e ficava ali investigando 1, 2, 3 consultas até ir descobrindo isso. Eu criei o software, lida com bastante informação, e aí depois vem um trabalho de coaching, consultoria, mas aí com o relatório já andou rápido, fizemos uma rastreagem enorme e aí fica muito mais fácil. Mas só de ter falado dos TRPP, você se identificou com algum? Com qual você se identificou? Negociador, terapeuta, Comunicação. Se você pegar os 3 a 5 que você mais se identificou, pega os 3 que você mais se identificou, aí você já começa a ver teu propósito. Junto com o elemento, porque é diferente, por exemplo, falar o seguinte. Por exemplo, você se identificou com qual? Negociador. Negociante, né? O negociador, negociante. Um negociante prático, terra, negociante terra, é diferente de um negociante água, de um negociante ar, de um negociante fogo. Você é fogo, não é? Um negociante fogo vai querer negócios ousados, arriscados. Sua capacidade de negociação vai ser em coisas empreendedoras, arriscadas, ousadas, ou que levem à elevação, dependendo do tipo de fogo. Porque tem vários tipos de fogo dentro do fogo. Estão entendendo? Quem mais? Dê um exemplo aí, com qual que você se identificou? Ético. O ético. E espiritual. O ético espiritual, e o teu elemento principal é? Diria que... não sei, é que eu tô agora. Principalmente o ar, por exemplo. Porque, por exemplo, o ético com ar vai querer o quê? Entender as leis, contratos, lembra? O ar é detalhista, racional, metódico, na parte ética. Com a espiritual, então dentro de toda a parte ética, é a parte ética para o espiritual, por exemplo, né? Em questões que abordam a espiritualidade. Então ela pode fazer, por exemplo, toda a parte ética de uma organização, uma ONG, uma fundação, algo que tem uma causa espiritual. Tem várias formas de fazer isso. Pode ser o contrário, ela trazer espiritualidade para um meio de advogados, de juízes, da parte ética, vê? É outra coisa. Então a gente não pode ficar no quadrado fechado, como se fossem os testes de vocação lá de trás, e falar, então você é para ser médico, é para fazer isso. Não. O diagnóstico dos talentos é para te dar quais são tuas forças, e aí você vê um amplo leque de aplicação disso, de canalização, inclusive várias etapas de carreira. Você não fica preso, eu tenho que escolher, que antigamente era assim, né? Escolher a profissão e o resto da minha vida é nessa profissão ou nessa empresa. Esse mundo já não existe, tudo é muito flexível. Então, se você sabe quais são teus dons e talentos, você vai fluindo nesse mundo que tudo muda, mas sem se perder. Tem gente que se perde, né? Como tudo muda rapidamente e as demandas do mercado, e a pessoa vai se prostituindo, fazendo o que vai dar dinheiro, o que é necessário, e ela se perde, não sabe mais quem é ela, qual é a missão dela. No final, não deixa nenhum legado, não cumpre nenhuma missão, nenhum propósito, porque se perdeu, porque não sabia quem era. Então, finalmente, vamos dizer que existem 4 propósitos. O primeiro propósito de vida é material. Vamos chamar de prosperidade. Tá? Aqui eu já estou passando um ensinamento que eu aprendi no Condor Blanco, da integralidade, e os talentos servem a isso. Então, o que significa prosperidade? Tem a ver com a terra. A prosperidade não é ter dinheiro. Dinheiro é um aspecto de prosperidade. Mas tem gente que tem dinheiro, inclusive muito dinheiro, e não se sentem prósperas, não tem prosperidade, não tem atitude próspera.
são mesquinhas, têm medo, são inseguras. Então não tem prosperidade. E tem pessoas que estão morando no meio do mato, não têm dinheiro, se alimentam ali no mato e são super prósperas, se sentem prósperas e fluem na prosperidade, certo? Na fertilidade do planeta, na abundância do planeta. Então, mas digamos que é um propósito material. Qual é o propósito material? De você se sentir bem no teu corpo. Você está num corpo humano, físico, material. E tem gente, e era o meu caso, que eu não aceitava isso de corpo, entende? Eu estava assim, ai que prisão, que horrível, eu quero sair daqui desse corpo. Como é que eu me aprisionei nesse corpo? Eu estava de mal do meu corpo. E por isso que era bem magrinho. Agora eu estou bem gordinho perto do que eu era. Magrinho, magricela, doentinho, frágil, com insegurança corporal. E como é que você vai ter uma força de trabalho, disciplina e prosperidade, inclusive financeira assim? Então, um propósito básico é o propósito de o quê? Autonomia material. Ter um corpo que te dê autonomia, porque um corpo que não te dá autonomia é um corpo assim. Ai, tá muito frio, tá muito quente, tá muito jovem, tá muito velho, tá muito duro, tá muito... O corpo tá reclamando o tempo inteiro. Então não te deixa, te limita. Não tem disposição, tá sempre cansado. Então você precisa ter um corpo vitalizado e tá de bem com o teu corpo. Tá se sentindo bem no teu corpo. Eu achava meu corpo feio. Até que eu tive uma namorada na adolescência aí, ela olhava e falou, mas você tem um corpo lindo. Eu falei, não, sim, é mesmo. E eu me olhava, você acha lindo esse corpo? Sim. Eu tinha vergonha. Aí comecei a fazer as pazes com o meu corpo. Então a prosperidade material, esse propósito, tem a ver com o teu corpo, o nosso corpo, e com o que a gente é capaz de fazer, né, o trabalho, trazer abaixo, trabalho, materializar com o nosso corpo. O trabalho que a gente faz, o que a gente entrega e é recompensado. É a semente que volta multiplicada, não é? Então, o dinheiro é um símbolo disso, do que você é capaz de contribuir, dar e receber. Esse é o fluxo da abundância, né? Então, se realizar no trabalho faz parte desse material. Você está bem com o que você está trabalhando, está bem com o que você está fazendo com o teu corpo. Propósito material. E hoje em dia, significa você ter bens, recursos suficientes para você se dedicar aos outros propósitos. Porque se você fica o tempo inteiro, que eu tenho dívidas, que eu não tenho dinheiro para pagar as contas, aí eu tenho, mas será que vai faltar? Entende? Então não tem tempo para os outros propósitos. Você está vivendo só para ganhar dinheiro. Então, e os outros propósitos? Resolver esse propósito. Conquistar um propósito básico. E esse propósito deveria ser conquistado até os 30 anos. Da autonomia. Não é assim em geral, né? O segundo propósito é o propósito de água. A felicidade emocional. Ser feliz. Aqui não é ser feliz com o teu corpo. É ser feliz com as tuas emoções. Ser feliz com o teu corpo está na prosperidade material. Aqui é ser feliz com as tuas relações, começando para contigo mesmo. Se amar, se aceitar, se amar incondicionalmente. Olha, caguei, errei, me equivoquei, mas sigo me amando igual. Vou aprender, vou me levantar, vou fazer certo, vou recompensar, mas isso não altera o meu amor. Poucas pessoas têm esse amor incondicional para consigo mesmo. Por quê? Porque a gente é educado desde criança de que a gente é amado se a gente se comporta de certa maneira. E a gente não é amado se a gente se comporta de outra maneira. Para a gente ser amado tem que ser condicional. Sob certas condições. Então a gente passa a fazer o mesmo com a gente depois. Então isso precisa ser curado e a gente ter um amor incondicional para conosco. Não é? Eu não preciso crescer, não preciso aprender, eu não cometo erros.
é independente disso, né? Tudo bem, aprendo, cresço, mas o amor é amor por ser, por quem eu sou. E aí vem para com os outros. Então eu posso te amar numa relação de casal, eu te amo com a tua luz e com a tua sombra. Eu te amo e te aceito e te apoio, mesmo que com isso eu não concordo. Mas te amo. Isso daqui eu acho que você cagou. Eu te amo. O amor segue fluindo aqui. Essa é a esperança de um dia a humanidade se amar entre todos incondicionalmente. Ela tem que começar com a gente, com a pequena família, os amigos, uma tribo, uma comunidade, a gente ir treinando até poder todos. Né? Qual é o medo número 1 que as pessoas têm? Estatisticamente, qual é o maior medo da humanidade? Em todo o planeta. Morrer está em segundo lugar, ficar sozinho em terceiro. Você aceita? Falar em público. O medo que mais as pessoas têm é falar em público. Em segundo lugar vem morrer. Conclusão, a gente prefere morrer que falar em público. Por que esse pavor de falar em público? Por que tremer e ficar nervoso com o olhar dos outros? Porque a gente não se ama incondicionalmente. A gente quer agradar os outros e pôr uma máscara e esconder, entende? Para agradar. Isso não leva à felicidade. A base da felicidade é primeiro ser feliz consigo. E aí compartilhar essa felicidade com o outro. O que a gente faz? É infeliz consigo, vai buscar que o outro me faça feliz. Plain. O melhor dos talentos não serve para nada aí. Entende? Se você não tem claro esses propósitos que eu estou falando, não adianta saber os seus talentos. Terceiro propósito. Do ar. Consciência. Autoconhecimento. Cultura global. Consciência de si. E precisa desenvolver a intelectualidade, entender racionalmente, se auto-observar todos os teus padrões, entender, falar, isso que eu achei que era eu, é algo que veio do meu pai, que veio da minha mãe, isso daqui veio do que eu aprendi da sociedade, da escola, isso daqui vem dos meios de comunicação. Esse pensamento aqui vem da matriz social, esse padrão aqui nem é meu, está flutuando por aí. Isso daqui é meu, isso daqui realmente é meu, eu que criei, eu que construí isso daqui. Esse outro aqui eu deixei entrar e está morando aqui dentro. O que eu decido fazer com tudo isso daqui? Quem eu desejo ser? Quem eu decido ser? Qual é a vida que eu decido ter? Qual é o meu plano de vida, meu projeto de vida, de carreira? Não, deixa eu investigar o mundo, as possibilidades. Deixa eu fazer investigação de mercado, deixa eu fazer umas viagens para ampliar minha mente, conversar com pessoas, principalmente pessoas mais experientes. Deixa eu ampliar minha visão para poder tomar decisões conscientes. O que está acontecendo no planeta? Realmente é o que os meios de comunicação estão dizendo? É o que o Facebook está dizendo? Deixa eu ver com meus próprios olhos. Eu vou dar uma viajada pelo mundo. Vou ver por mim mesmo as coisas. E saber qual é a realidade. Então eu posso tomar decisões conscientes. Esse é um terceiro propósito. Vamos chamar aqui de cultura. Informação. Vai ter uma palestra na Aldeia Índigo, terça-feira, 19 horas. A informação dura pouco, pronto, já dura pouco a informação. O conhecimento, você aprende numa faculdade, num curso, num livro, dura mais tempo, mas igual fica obsoleto, você tem que renovar. Agora, experiência fica, se você aproveita, se você aprende. E sabedoria, que é experiência em que você desenvolve princípios e valores. Essa sabedoria de vida é eterna e nunca muda. E saber amar é o mesmo hoje, há 2000 anos, há 10.000 anos, no futuro. Honestidade é honestidade, mentira é mentira, lealdade. Os princípios nunca mudam. Desenvolver essa mente, essa sabedoria. E aí já estamos tocando o propósito do fogo, quarto propósito, que é o propósito espiritual. E não vou me meter em parte de religião, tá? Porque cada um tem a sua, certo?
Mas eu vou falar de espiritualidade porque cada um tem a sua. Aí todos temos. É onde a gente se encontra. Todos temos em comum uma dimensão transpessoal. Chame como você quiser. Né? Então, e as experiências espirituais, ou seja, para quem experimentou, na verdade todo mundo já experimentou. Se você botar consciência e observar, não sei se foram muitos ou poucos, espero que tenham sido muitos, momentos que você teve orgasmo, que você entrou em êxtase numa relação sexual. São momentos que a mente para de pensar, ainda que sejam segundos. Em alguns casos um pouco mais, um pouco menos. Tem casos que parece que não, mas tem casos que parece sim. Para de pensar, a gente transcende, está mais além do corpo. Eu nem sentia meu corpo nesse momento. As emoções, não, tá, foi mais além. A gente fica num estado de pura presença. E esse é o nível espiritual. Às vezes a gente está no nosso talento e a gente está fazendo algo. Os artistas experimentam muito isso, mas em qualquer profissão dá para experimentar. Às vezes um empresário está fazendo isso, um programador está tão envolvido, tão apaixonado. É que nem fazer sexo, só que não é com uma pessoa, é com um talento, é com uma atividade. Você está tão envolvido fazendo aquilo. Tem vezes que eu estou dando uma palestra tão envolvido, com tanto tesão ali. Você tem orgasmo. Pô, você me cortou justo quando eu... Que a mente para, cara. Eu começo a falar e já não é um processo racional, nem emocional, nem físico. Eu começo a canalizar sem entrar em transe, fumar charuto, nada dessas coisas. Simplesmente a saber algo, uma intuição vem com uma inspiração e uma sabedoria que eu fico ouvindo junto e falo, caraca, Deus, tá ouvindo isso? Esse é o nível espiritual. E todos nós já experimentamos, desde crianças, em momentos de muita felicidade, de envolvimento, estado de flow, estado de peak performance. Toca o transpessoal. Daí um Ken Wilber, né? Então, o propósito espiritual, vamos chamar de liberdade. Se liberar das limitações, prisões, amarras materiais, emocionais e mentais, para a gente poder experimentar essa liberdade do nosso espírito e trazer isso, essa luz, para iluminar o material, o emocional e o mental. Então, o nosso corpo adquire um poder que não tinha antes. Nossa capacidade de amar, universalmente, nossa capacidade de visão e de criatividade é infinito, porque é um poder divino. É o fogo que tem dentro. Você faz fogueira, você não pega madeira e com uma faísca sai fogo daquela madeira, estava ali, né? Mesma coisa. Uma liberação, por isso uma área da liberdade. São 4 propósitos. Tem gente que está buscando só um deles. Só a prosperidade. E às vezes passa a vida inteira e não consegue. Ainda que tenha dinheiro. Ou só a felicidade. Passa a vida inteira e não consegue. Porque estava buscando da forma equivocada. E sem guia, com arrogância. Eu sei como. Não preciso que ninguém com mais experiência, evolução e consciência me ensine. Então tá. Então o mestre vida é bem dura, né? Quando tem arrogância. Mas tem gente ao contrário, com baixa autoestima, que quer seguir, mas quer que o outro carregue nos braços e faça. Não dá, né? Tem que ter autoestima, bem no centro, sem arrogância, sem insegurança. Ok, eu aprendo de quem sabe, busco, encontro, aprendo, mas eu faço. E finalmente o que vale é a minha experiência. Mas agradeço humildemente todos os apoios que eu tive para chegar aqui e para seguir. Entende? Você pode buscar os 4. É quase impossível conseguir os 4 numa só vida. Mas tem gente que já conseguiu. Mas ainda que você consiga um deles ou 2, uau! Imagina, ser próspero e feliz e poder compartilhar e deixar um legado. Porque todo propósito não é só pessoal. Começa contigo, se expande para a família, amigos e chega na sociedade e no planeta como um legado. Não precisa ser famoso. Tem gente que tem a missão de ser famoso,
E olha, não é nada fácil ser famoso, porque você perde, né? Não tem liberdade muito pessoal. As pessoas famosas, é problemático. Ai, se eu fosse famoso, reconhecer. Será que você ia gostar realmente? O ego quer ser famoso, mas olha a vida das pessoas famosas. Nada fácil, porque são assediadas, tem que ficar, não tem muito, né, muita liberdade, tempo pro pessoal. Mas tem gente que essa é a sua missão espiritual. É fazer algo que vai ser famoso por consequência, mas não é fazer para ser famoso. E tem gente... O Ayrton Senna, por exemplo. O Ayrton Senna, por exemplo. E tem gente que a sua missão é mais da cidade. Tem gente que é internacional, que é nacional, que é da cidade, que é de uma comunidade. Pode ser que a missão aqui do Flávio é com Florianópolis. Ele está pagando karma, como disse. Agora não corresponde a gente falar de karma. Em outro momento podemos falar de karma. Ou de lei de causa e efeito, que é a mesma coisa. Mas realmente, às vezes tem um karma ou efeitos de causas passadas, nosso ou da nossa família também, muitas vezes, que impedem nossos talentos de brilharem, impedem a gente de encontrar nossa verdadeira missão, propósito, de realizar, ainda que encontre. Fica aquelas dificuldades, porque você tem uma pendência no banco da vida. Enquanto você não resolver aquela pendência, entende? Então aí o propósito é o quê? Resolver isso. Resolve. Né? A parte pessoal, familiar, etc. E por fim, tá livre para poder realmente. E aí é desafiante, porque imagina, eu venho de uma família de comerciantes. Meu avô também era comerciante. É tão forte na minha família que minha irmã fez psicopedagogia e acabou indo trabalhar com os meus pais. Meu irmão fez marketing e acabou indo trabalhar com os meus pais. E foi legal. Mas brigaram muito e no final não deu certo e se separaram. Porque minha irmã sentia no fundo que a missão dela não era essa, que era uma outra missão. Entende? Então... até que meus pais tiveram a sabedoria de liberar. Não, queremos que você seja feliz, queremos que você cumpra teu propósito de vida, se é esse, te apoiamos. Claro, tem momentos de vida que a família precisa, mas não que você fique a vida inteira querendo cumprir o propósito de outros, e você não sabe até que idade você vai estar vivo, quanto tempo você vai estar vivo. Eu tive um acidente que eu quase morri aos 20 e poucos anos. É frágil a vida, quando veio o momento, acabou, precisa ser tudo, né? Então, não pode ficar perdendo muito tempo. Como ter essa sabedoria da gente apoiar nossos familiares, honrar, né? Toda a coisa sistêmica de honrar, né? Mas, quando necessário, falar, por favor, respeito, porque minhas decisões, o que meu coração me diz, é isso. E às vezes a família não aceita e fala, não vai por ali. Já aconteceu com vocês? Você muda 900 quilômetros de casa pra ver Às se vezes você tem que fazer isso. E às vezes não adianta, porque você vai 900 quilômetros e traz na tua cabeça junto a família. E fica ali, ai, você não está fazendo certo. Você vai se... Quando eu morava no Rio de Janeiro, em Ipanema, eu lembro que eu dava seminário de fim de semana, workshop. E aí na segunda-feira eu ia na praia. Então segunda-feira eu ia lá na praia de Ipanema, deitava naquela praia gostosa. E uma vozinha na minha mente falava assim, vagabundo. Você devia estar trabalhando. Segunda-feira, tá todo mundo trabalhando, você aí na praia. Quem que tá falando isso daqui? Comecei a falar com essa voz, mas peraí, ontem era domingo e eu tava trabalhando, dando seminário. Eu decido quando é o meu dia de descanso. Eu não tenho que fazer porque todo mundo faz e me diz. Né? Um processo de reprogramação mental. Tem que domesticar o teu ego. Tá bom. Estamos nos aproximando ao final dessa palestra. Falei para a dona Zita, não vou programar essa palestra eu não programei o que eu ia falar.
Eu programei que ia falar de talento e propósito, né? Mas saiu isso. Tem 4 grandes propósitos. Você pode ir para um deles. A tendência tua, se o teu talento principal é de terra, você vai querer qual propósito? Prosperidade. Se o teu principal talento é de água, você vai querer a felicidade. Se é de ar, você vai querer a cultura, o conhecimento, a consciência. Se é de fogo, você vai querer a liberdade, a espiritualidade, a transcendência. Mas se você consegue ativar os 4 elementos com o apoio de outros, ainda que um pode ser sempre um ou dois o teu principal, você não está igualzinho aos outros, mas com mais equilíbrio, e trabalhar os 4 propósitos em equilíbrio. Então, durante o teu dia a dia, cada dia de manhã cedo, você escreve na tua agenda qual é o tempo durante o dia que você vai deixar dedicado para a prosperidade material, para a felicidade emocional, para a cultura mental, para a liberdade espiritual. Tem certos momentos que você vai trabalhar vários desses juntos. Qual é a tua estratégia? Como é que você vai dia a dia trabalhar isso daí? Para ser um dia integral. Porque você tem um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental, um corpo espiritual. Você tem as 4 dimensões. Então, você pode ir trabalhando. Ainda mais se você encontrar outras pessoas que também estão trabalhando a sua integralidade, fica mais fácil. Se você tem uma dupla, um quarteto, trabalha em equipe, um apoia o outro. Se você tem um coach, um treinador, alguém que vai te apoiando, que entende disso daqui, mais fácil. Tá? E dentro disso, o como você vai trabalhar, aí entram os outros talentos mais específicos. Porque cada talento, por exemplo, se eu te pergunto, levanta a mão um voluntário aqui. Se eu te pergunto, Ana Paula? Ana Paula, de tudo que você já fez na tua vida, tanto profissional, pessoal, familiar, social, de tudo que você já fez desde que era criança até hoje, pensa pra mim, qual que é uma das coisas que você mais adorou fazer e mais facilidade natural teve para se desempenhar, se destacar nisso? Acho que viajar. Viajar. Me dê um exemplo típico de uma vez que você estava viajando e se pudesse isso ser o teu trabalho do dia a dia, seria uau. Caminhada para o Everest, de repente? Quando você foi para o Everest. O que especificamente, me fala um momento dessa viagem que capacidades você usou, que você adorou usar, que foi fácil para você? Essa parte do desafio. De jogar num lugar que você não conhece. Que você não conhece, o que mais? E vários talentos. Chegar em um lugar, propósito, tudo junto. Então, estou pensando em um único talento, porque a gente pode fazer um mapa aqui com vários desses talentos e esmiuçar o contexto de cada um desses talentos e ver todos juntos. Mas se eu pego só esse daqui, Dana, esse talento pode ser canalizado para fortalecer o corpo dela, produzir prosperidade econômica e realização profissional dentro de algo assim. Tem várias possibilidades, tem que ver qual. Trabalhar a felicidade dos relacionamentos dela, em que tipo de situação mais ela vai poder compartilhar o amor, a felicidade, ajudando outras pessoas a serem felizes. Viajando. Entende? Não necessariamente no horário de trabalho, pode ser algo também à parte. Trabalhar o conhecimento, a consciência, a sabedoria de vida, o autoconhecimento, também é nesse talento. E a liberdade espiritual, conectando com o verdadeiro ser dela e deixando um legado para o mundo, também. Então, um só talento pode trabalhar a tua integralidade nas 4 áreas, nos 4 propósitos. Percebe o poder que tem isso? Só que você tem que fazer mais profundo, você tem que mapear todos os teus talentos, hierarquizar dos que você gosta mais aos que você gosta menos, os que você tem mais facilidade, os que você tem menos, os que você tem mais conhecimento, experiência, os que você tem menos, os que estão mais alinhados ao teu sonho, tua visão de futuro, os que tem menos, para você ir vendo como é que você vai encaixar, utilizar, canalizar isso em um caminho que é o único, você vai criar. Para de pensar que eu tenho que me encaixar em algo, numa faculdade X,
é numa pós-graduação Y, é numa carreira. Alguém me diga onde é que é o meu lugar. Esse mundo acabou. Esse mundo já foi. Nós estamos em outra era agora. Na era de agora é de autoliderança. A era de agora você cria, como um artista da tua vida, um empreendedor da tua vida, você cria a tua carreira. E daqui a um tempo, todas as profissões que podem ser automatizadas vão se tornar, e já estão começando a se tornar automatizadas. E o emprego formal vai acabar. O cargo, você está contratado para tal cargo. Não. Aqui nós temos a missão, visão e valores, essa aqui. Você está contratado com teus dons, talentos, valores, e o que é a tua missão e visão que você quer realizar aqui dentro. Está livre para usar a tua criatividade, teu empreendedorismo em favor da missão, visão e valores dessa equipe, dessa organização. Não fique preso a um cargo, uma função. Nós estamos indo para isso, entende? Então, a capacidade de autogestão da tua vida, material, emocional, mental e espiritual, tem que desenvolver rápido. O problema é que as escolas não ensinam isso, não ensinaram e seguem não ensinando. As universidades, onde se aprende isso? Em poucos lugares se aprende. Mas tem que aprender. Todo mundo tem que aprender. Está se expandindo esse conhecimento e essas ferramentas. Então, quem quiser pode estar na minha lista do WhatsApp, que eu sempre mando dicas. Já quem chegou primeiro aqui na palestra já pôs o WhatsApp, já me enviou mensagem. Quem não, agora no final eu falo meu WhatsApp para vocês enviarem. No meu site, maksuri.com, M-A-K-S-U-R-I, pelo WhatsApp eu te envio também. Você pode se cadastrar para receber e-mails que sempre compartilho o conteúdo. Quem quer um trabalho mais individualizado, no meu site você vai encontrar, você pode responder o software, o Emitol, o mapeamento, vai dar o teu relatório e depois faz comigo uma sessão só eu e você, por Skype ou presencial, de devolutivo. Depois que você lê o relatório de resultados, juntos a gente vai mergulhar e se aprofundar nisso e eu vou te ajudar a ver tua missão, propósito, visão, valores a partir dos teus dons e talentos. E depois, se você quer, a gente faz um processo de 8, 10, 12 sessões de coaching de talentos para eu te ajudar. Pode ser só na área profissional ou nas 4 áreas da vida, profissional, pessoal, familiar, social. Aí vamos fazer um plano estratégico de 3 meses, de 6 meses e eu vou te coachar, né? Vou te acompanhar para você alavancar nesse período teus dons e talentos na tua missão alinhado no teu propósito, tá? E tem alguns cursos online também que eu criei. Se você sente um chamado de aprender a fazer isso com outros, se você quer que eu te forme, te ensine para você ser quem dá a devolutiva do mapeamento, ser um analista do Emitol, você ser um coach, uma coach de talentos que faz isso com outros, eu criei 2 cursos online para isso, justamente. Mas aí pelo WhatsApp a gente conversa. Tá? Anota aí agora, não deixa para depois, anota agora quem não tem meu WhatsApp. Quer anotar? Eu falo o número de uma vez. Você pode deixar para depois, eu sei como é. 48, o DDD. 99 627 1888